Como alcançar uma vida próspera através do dízimo? Você já parou para pensar sobre isso? Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Ederson e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você da palavra do Senhor, falando um pouquinho sobre dízimo e uma vida próspera. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Veja, queridos e amados irmãos, que Deus dá uma direção para nós. Trazei à casa do tesouro os dízimos, as ofertas, mas Ele também nos dá uma resposta. Ou seja, eu vou abençoar vocês, eu vou escancarar a janela do céu, eu vou derramar sobre a vida de vocês bênção sem medida. O que é essa bênção sem medidas? São muitas bênçãos que às vezes nós não vamos nem conseguir contar elas. Então o texto ele é claro, trazendo e revelando recompensas sobre as nossas vidas. E quando nós falamos de dízimo, nós não falamos de pagar, mas nós falamos de investir no reino dos céus. É claro que quando nós olhamos de uma maneira geral daquilo que o Senhor tem e aquilo que Ele tem feito por nós, nós chegamos à conclusão que não existe nada que nós venhamos a fazer que vá comprar um pedacinho do céu ou que vá nos garantir a salvação, porque Cristo nos dá de graça. O Senhor nos dá de graça. Veja, queridos e amados irmãos, quando nós falamos também sobre dízimo, nós também entendemos que tudo é de Deus. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo pertence a ele. Então, nós fazemos apenas uma pequena parte, devolver o que é de Deus. Isto é dízimo. E quando nós falamos também da palavra dízimo, ela significa 10% daquilo que nós ganhamos, daquilo que o Senhor nos dá. O dízimo é um bom investimento. Talvez você possa estar se pensando no seu coração, se eu tenho que ser todos os momentos fiel em relação ao meu dízimo. Se você se encontrar em uma situação de extrema necessidade em relação à sua saúde, não tem problema de você pegar aquilo que seria o seu dízimo e comprar uma medicação. Você não vai para o inferno por causa disso. Deus não vai te amar menos ou te amar mais. Deus conhece seu coração e sabe da sua intenção. É claro que isso não pode virar agora um ritual na sua vida. Sempre que acontecer alguma dificuldade, você deixar de dar o dízimo e você pegar essa parte e usar para seu benefício próprio. O Senhor conhece teu coração, Deus sabe teu coração e isso não é pecado. Pelo contrário, Deus vai direcionar a sua vida dentro daquilo que Ele tem proposto. Deus nos dá várias formas de investir no reino dEle. E uma das ferramentas é o dízimo. Quando nós investimos no reino do Senhor, o Senhor investe nas nossas vidas. Afinal de contas, Deus, Ele é um grande investidor. Então o dízimo tem muito mais a ver com investimento no reino de Deus. Quando nós falamos de investimento, nós chegamos à conclusão. Se você está vendo esse vídeo é porque Deus já começou a trabalhar no teu coração e de alguma forma o Evangelho está chegando no teu coração ou já chegou no teu coração. Mas pense um pouquinho, lá atrás teve um investimento. Teve um investimento não só financeiro, mas também um investimento espiritual para que você experimentasse da unção do Senhor. Nós sabemos que o investimento financeiro, ele é importante, mas ele não é o mais importante. Tanto que Jesus, ele vai trabalhar isso nos corações das pessoas. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22, conta uma história de um jovem que ele era bem-sucedido. E ele chega para Jesus e diz: Mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e depois me siga. O que Jesus quer dizer com isso? Que o importante é ter Deus em primeiro lugar, é ter Jesus em primeiro lugar.
Volto a dizer, o financeiro é importante, mas não é o mais importante. Ele é uma ferramenta. O dízimo é uma ferramenta que Deus nos dá para servi-lo. Veja bem, nós temos os dons espirituais, que também são uma das ferramentas para servir ao Senhor. Então, da mesma forma, o dízimo não é maior e nem melhor que os dons espirituais ou outro aspecto espiritual que Deus revela na tua vida. Ele é mais uma ferramenta que devemos servir ao Senhor. Quando eu entrego o meu dízimo ao Senhor, quando eu invisto ao Senhor, eu estou dizendo que eu estou adorando ao Senhor. Eu estou dizendo que eu tenho um coração submisso e generoso à obra redentora do Senhor. Eu estou dizendo que eu tenho um coração amoroso, que eu tenho um coração missionário, que invisto em pessoas, que invisto no reino de Deus. Tudo isso faz parte de ser dizimista. E aproveitando que nós estamos falando sobre dízimo, sobre uma vida próspera, lá no livro de Mateus, capítulo 19, verso 24, diz assim: E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Talvez você possa pensar, poxa vida, e agora, né? Tenho muitas condições financeiras. Será que eu não vou para o céu? Se você quiser dividir comigo, eis-me aqui. Claro que é uma brincadeira, né? Queridos e amados irmãos, o texto da palavra diz que quando nós amamos mais o dinheiro, esse é o problema. Quando amamos mais a nossa riqueza, esse é o problema. E nós deixamos de amar em primeiro lugar a Deus. Não tem problema nenhum você ter posses, você ter bens materiais, você ter uma vida financeira estável, ou você ter uma vida financeira além do estável, ao ponto de você ajudar aqueles que estão ao seu redor. Não tem problema, mas você precisa ter o Senhor em primeiro lugar na tua vida. E tem mais ainda que nós podemos compartilhar. Deus quer que você seja próspero. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vamos ver pessoas que foram prósperas. O plano de Deus sobre a prosperidade é sim que você seja próspero para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Esse é o desejo de Deus. Veja, tudo nós precisamos de um investimento. Inclusive, esse canal, não só esse meu canal, mas outros canais também, eles precisam de investimento. E o Senhor tem que ser glorificado através do meu investimento e através do seu investimento. Então, o dízimo, ele não só é uma questão financeira, mas ele é uma questão de princípio. Se eu sou dizimista, é porque eu sei o que é amor, eu sei o que é graça, eu sei o que é misericórdia, eu sei o que é redenção, eu sei o que é perdão. Enquanto algumas pessoas não entenderem isso, dificilmente vão investir no reino de Deus. Mas se você entende, eu tenho certeza que onde você estiver, você vai ser uma pessoa fiel ao Senhor, investindo todo o seu ser e tudo aquilo que você tem. Afinal de contas, tudo é de Deus e tudo volta para Deus, inclusive eu e você. Se tivermos que fazer alguma coisa agora, vamos investir no reino de Deus. Então aproveita e começa a investir agora. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir sobre o Evangelho de salvação. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.